eu sou Kelly Alves, sou nutricionista, fiz residência em saúde da família, mestrado em alimentação, nutrição e saúde e doutorado em saúde coletiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em minhas experiências profissionais, eu tenho me dedicado ao tema de programas e políticas de alimentação e nutrição no contexto do Sistema Único de Saúde e na sua interface com a garantia da segurança alimentar e nutricional. Atualmente, eu trabalho como consultora numa organização da sociedade civil chamada ACT Promoção da Saúde, que é uma das organizações fundadoras da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, no meu trabalho atual, eu faço mobilização e articulação da sociedade civil em prol de políticas públicas para a promoção da alimentação adequada e saudável. Eu fui convidada para abordar aqui o tema segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada no contexto da pandemia. Para falar dos impactos da pandemia na segurança alimentar e nutricional no Brasil, eu escolhi começar apresentando para vocês alguns conceitos e informações chaves sobre a segurança alimentar e nutricional no nosso país. E para isso eu preparei alguns slides para facilitar a compreensão de vocês. O direito humano à alimentação adequada é reconhecido em vários documentos da lei internacional, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, mas é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que trata esse direito de maneira mais abrangente. De acordo com a interpretação desse pacto, publicada pela ONU em 1999, o direito humano à alimentação adequada é um direito inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e restrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva. O direito humano à alimentação adequada possui, então, duas perspectivas que são indivisíveis. A perspectiva do direito de estar livre da fome e da má nutrição e a perspectiva do direito de ter acesso à alimentação adequada e saudável. Isso quer dizer que esse direito começa pela luta contra a fome, mas ele não se limita a isso, né? Porque os seres humanos necessitam muito mais do que atender às suas necessidades de energia ou de uma alimentação nutricionalmente equilibrada. O direito humano à alimentação adequada, ele não pode ser interpretado de uma forma restritiva, ou seja, considerando esse direito apenas como a garantia de recomendações mínimas de energia ou de nutrientes. A garantia desse direito, ela deve ser entendida como parte essencial da promoção de uma vida saudável e cidadã para todos os seres humanos. E o que é uma alimentação adequada e saudável, né? Essa perspectiva do direito humano à alimentação adequada. No Brasil, desde 2005, vem se consolidando um conceito de alimentação adequada e saudável. Esse conceito brasileiro, ele possui duas dimensões que são complementares. O termo saudável expressa a dimensão biológica, né? Os aspectos nutricionais e sanitários da alimentação. Enquanto o adjetivo adequada busca abordar nesse conceito as dimensões de cultura, regionalidade, etnia, gênero, comensalidade, além do acesso, da sustentabilidade e da biodiversidade. Apesar do Brasil ter assinado os diversos acordos internacionais se comprometendo a garantir o direito à alimentação aos brasileiros, foi somente em 2010 que foi aprovada a emenda constitucional número 64, que incluiu a alimentação como um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal do nosso país. A partir do momento que o Brasil, seja através dos pactos internacionais ou da sua Constituição Federal, assume o compromisso de garantir o direito humano à alimentação adequada para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, o Estado assume um conjunto de obrigações para que isso se concretize.
O Estado brasileiro tem a obrigação de respeitar esse direito por meio de legislações, políticas e programas, respeitar a capacidade de cada indivíduo garantir o acesso permanente e constante a uma alimentação suficiente e adequada para si e para sua família. Também cabe ao Estado proteger esse direito, impedindo que indivíduos ou empresas públicas e privadas violem o direito humano à alimentação adequada de outras pessoas ou grupos populacionais. Cabe ao Estado também promover esse direito, fornecendo condições, seja por meio da implementação de políticas, programas ou ações, que possibilitem a progressiva realização desse direito, definindo metas, recursos e indicadores para esse fim. E cabe também ao Estado brasileiro prover esse direito. O que isso quer dizer? Prover os alimentos ou os recursos para que os indivíduos e famílias ou comunidades que em algum momento não estejam sendo capazes de garantir a sua própria alimentação, possam recuperar essa capacidade num prazo mais breve possível. A partir do momento que o Estado brasileiro assume essas obrigações, nós, cidadãos brasileiros, podemos exigir o cumprimento dessas obrigações no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, seja na esfera federal, nas esferas estaduais ou nas esferas municipais. A garantia do direito humano à alimentação adequada exige um conjunto de ações intersetoriais do Estado, que passam pelas políticas, pelas ações relacionadas desde a produção dos alimentos até a sua oferta, acesso e chegando ao nosso consumo. Passa também pela garantia dos outros direitos sociais, uma vez que os direitos humanos eles são indivisíveis e interdependentes. O que isso quer dizer? O Estado não pode deixar de garantir um direito para garantir outro. Ele tem que garantir todos os direitos com os quais ele se comprometeu e assumiu a obrigação de realizá-los para toda a população. É nesse contexto que a segurança alimentar e nutricional, a SAN, é entendida como uma estratégia para a garantia do direito humano à alimentação adequada a todos. No Brasil, a segurança alimentar e nutricional é entendida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. As dimensões da segurança alimentar e nutricional são complementares. Uma delas é a dimensão alimentar, que diz respeito aos aspectos da produção, disponibilidade, comercialização e acesso ao alimento. Já a dimensão nutricional diz respeito às nossas práticas alimentares e como o nosso organismo vai fazer a utilização biológica desse alimento que nós consumimos. Então, a dimensão nutricional tem relação com a nossa escolha, preparo e consumo dos alimentos e também com as nossas condições de saúde de vida que proporcionem uma melhor garantia da utilização biológica dos alimentos que nós consumirmos. O conceito de SAN no Brasil ainda traz a perspectiva da sustentabilidade, que quer dizer que todas as medidas, as políticas e práticas para garantir a segurança alimentar e nutricional da geração atual não pode comprometer a garantia de segurança alimentar e nutricional das gerações futuras. Por isso que essa sustentabilidade tem que ser nesses diferentes âmbitos, ambiental, cultural, econômica e social. Uma política de segurança alimentar e nutricional é fundamentalmente intersetorial. Quer dizer que setores públicos, setores privados e a sociedade civil devem considerar nos objetivos das suas políticas e práticas as dimensões da segurança alimentar e nutricional.
Para a concretização de uma política de segurança alimentar e nutricional no Brasil, foi criado um conjunto de marcos legais, né? O primeiro deles, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, promulgada em 2006 e regulamentada por um decreto presidencial em 2010, e a criação de um sistema de segurança alimentar e nutricional. Apesar de, no Brasil, as diretrizes de uma política nacional de SAN estarem previstas, né, nesse arcabouço legal do nível federal, nós ainda temos muitos desafios, né, para a garantia efetiva do direito humano à alimentação adequada de todos os brasileiros, né? Apesar dos avanços na implementação dessa política de SAN por alguns anos, que proporcionaram, inclusive, que o Brasil saísse do mapa da fome, nos últimos anos, os obstáculos para a garantia do direito humano à alimentação adequada têm aumentado. Em 2018, segundo dados do IBGE, 1/4 da população vivia com menos de R$ 420 por mês. Em 2018, o Brasil já tinha cerca de 13,5 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Quase 73% dos pobres do país eram negros e pardos. E em 2019, o percentual de trabalhadores informais chegou a 41%. Então, a falta de renda decorrente da falta de emprego são são graves causas de insegurança alimentar e nutricional no nosso país. Nós temos uma grande parcela da população brasileira que sofre violações do seu direito humano à alimentação adequada e vive em insegurança alimentar e nutricional. As principais causas dessa insegurança alimentar e nutricional da população são a falta de garantia do acesso físico e econômico aos alimentos, né? Em decorrência da pobreza e da falta de acesso aos recursos necessários para a aquisição desses alimentos. Principalmente a falta do acesso à renda, mas também a falta do acesso à terra para produzir seus próprios alimentos. Outra face da insegurança alimentar e nutricional que vem crescendo no nosso país é o acesso a alimentos não adequados e não saudáveis. Alimentos que prejudicam não só a nossa saúde, aumentando a prevalência da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, mas também uma alimentação inadequada que prejudica a cultura e a soberania alimentar do povo brasileiro. A insegurança alimentar e nutricional também decorre do comprometimento de outras necessidades básicas, quando as pessoas, para garantir seu alimento, precisam deixar de atender a outras necessidades básicas para a sua sobrevivência. As manifestações da insegurança alimentar e nutricional no estado de saúde podem ser a desnutrição, as carências nutricionais específicas, também intoxicação alimentar, né, pelo consumo de alimentos contaminados, estragados, e também a obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Diante desse contexto, né, onde percebemos que a população brasileira já tem insegurança alimentar e nutricional, antes da instalação da pandemia de Covid-19, eu trago algumas questões para a nossa reflexão. Quais os impactos da pandemia na segurança alimentar e nutricional da população? Quais as medidas necessárias? Quais as medidas necessárias em termos de políticas de segurança alimentar e nutricional no contexto de enfrentamento da Covid-19? A pandemia de Covid-19 escancara a gravidade das desigualdades no Brasil e deixa latente o absurdo que é priorizar uma política de proteção econômica que se opõe às políticas sociais de proteção da vida digna para todas as pessoas. Os grupos populacionais mais vulneráveis já são os mais atingidos pela pandemia no nosso país. São a população negra, os moradores das favelas e das periferias, os trabalhadores informais, os indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, os agricultores familiares e, entre esses, as mulheres, as crianças e os idosos. Nesses grupos, as consequências da insegurança alimentar e nutricional já estão se instalando ou se agravando.
Outra questão que a pandemia de Covid-19 veio nos mostrar é a relação e o impacto das doenças crônicas não transmissíveis sobre o desenvolvimento de formas mais graves dessa nova doença infecciosa. Isso nos mostra que a outra face da insegurança alimentar e nutricional, aquela causada pelo consumo alimentar inadequado, que tem contribuído para o crescimento da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira, também contribuirá para o impacto negativo da Covid-19 no nosso país. A partir dos estudos que estão sendo feitos, né, as pessoas que têm obesidade e outras doenças crônicas apresentam maiores complicações e estão mais relacionadas com os óbitos causados pela Covid-19. Nesse contexto, as medidas de segurança alimentar e nutricional precisam ser intensificadas para garantir o direito humano à alimentação adequada a todos os brasileiros, mas especialmente a esses grupos populacionais mais vulneráveis que se encontram em maior dificuldade para garantir alimentos para si e para suas famílias nesse contexto. Essas medidas dizem respeito à garantia de disponibilidade e acessibilidade de alimentos. Isso quer dizer que o Estado deve desenvolver ações para garantir a estabilidade da produção de alimentos e da chegada desses alimentos até a população. O acesso da população aos alimentos precisa ser facilitado, seja através da distribuição direta de alimentos, por exemplo, com a entrega de cestas básicas ou o fornecimento de refeições em restaurantes populares, ou pelo provimento de condições financeiras para que as pessoas possam adquirir seus alimentos, como a garantia de uma renda básica mensal para as famílias, por exemplo. Mas é muito importante ressaltar que essas medidas emergenciais não devem desconsiderar a adequação dos alimentos do ponto de vista nutricional, cultural e da sustentabilidade. O melhor caminho, definitivamente, não é ofertar para a população alimentos ultraprocessados como maneira apenas de garantir um aporte calórico mínimo para o combate à fome. Por exemplo, distribuição de barras energéticas ou compostos lácteos enriquecidos. É preciso garantir comida de verdade para a população. Comida adequada e saudável, conforme o conceito que eu expliquei anteriormente. Nesse sentido, um outro ponto que precisa ser considerado nessas medidas é a garantia da chegada dos alimentos adequados e saudáveis, produzidos pelos agricultores familiares, até o restante da população. Isso é primordial, tanto para garantir segurança alimentar e nutricional e saúde para as pessoas que compram e consomem esses alimentos, quanto para os agricultores e suas famílias, que precisam também de renda para a sua sobrevivência no campo. A partir dessa perspectiva, eu vou concluir a minha apresentação fazendo alguns convites para vocês. O período de quarentena reúne inúmeros desafios, mas precisamos garantir que a alimentação adequada seja um direito de todos. Engaje-se em iniciativas coletivas e manifeste o seu apoio aos muitos grupos que estão cobrando medidas urgentes do governo. Pesquise o que está sendo feito na sua região pela garantia à alimentação da população e identifique como apoiar coletivos e instituições. Desenvolva práticas de solidariedade para garantir o direito à alimentação de pessoas vulnerabilizadas socialmente. Então, pessoal, eu concluo aqui a minha apresentação, agradecendo a oportunidade e desejando que eu tenha contribuído para as reflexões e ações de vocês em prol da segurança alimentar e nutricional da população do nosso país. Até breve.